Fontes do direito processual penal. Paulo Verlang aqui com vocês para hoje tratarmos desse assunto que tem uma certa discussão na doutrina, principalmente quando falamos das fontes formais mediatas, mas vamos dar uma olhada aqui com calma para você acertar as questões independentemente da doutrina que o examinador esteja adotando naquela questão. Esse é um tipo de assunto que muitas vezes não era para ser cobrado em prova, assunto que não seja unânime na doutrina, mas vamos elaborar um raciocínio aqui para você acertar as questões da mesma forma, beleza? Mas começando com calma, primeira coisa que você precisa saber é que quando falamos de fontes de direito processual, temos as fontes materiais e também as fontes formais. Quando falamos das fontes materiais de direito processual penal, estamos falando de quem é responsável por elaborar normas de direito processual penal. Temos que saber que é sinônimo de fonte material, fonte de criação, fonte de produção, ou seja, quem vai criar normas de direito processual penal. E para isso nós temos que nos recorrer ao direito constitucional, previsão no artigo 22, inciso 1, que diz que cabe à União privativamente legislar sobre direito processual. Então, temos que a fonte material de direito processual penal é a União, pois cabe a ela privativamente legislar sobre esse assunto. Contudo, temos a previsão também no artigo 22 da Constituição, no seu parágrafo único, que os estados e o DF também poderão legislar sobre direito processual, desde que tenha uma lei complementar federal, ou seja, uma lei complementar da própria União, autorizando os estados ou DF a legislarem sobre questões específicas, ou seja, não é legislar abertamente sobre qualquer assunto de direito processual, mas somente sobre uma questão específica daquele estado. Não é, então, a União não poderia, por essa lei complementar, autorizar livremente o Estado DF a legislar sobre direito processual, somente questões específicas. Então, primeiro ponto importante que já falamos, fontes materiais, fontes de criação, fontes de produção de direito processual penal, União, Estados e DF podem até legislar, desde que a União assim autorize. E trouxe aqui para você não confundir, adentrando até um pouco no direito constitucional, que uma coisa é falarmos de direito processual, outra coisa é falarmos de procedimento em matéria processual. Aqui, quando falamos de direito processual, vimos no artigo 22.1, competência privativa da União. Já quando falamos de procedimento em matéria processual, temos o artigo 24, ou seja, é uma competência concorrente tanto da União, quanto dos estados, quanto do DF, legislarem sobre essas normas de procedimento em matéria processual. A União vai fazer as normas gerais e os estados e o DF poderão suplementar essas normas. Inclusive, é um dos peguinhas em prova que diz que se a União não fizer as normas gerais, estados e DF poderão fazer essas normas gerais. Contudo, se a União vier e depois fizer essas normas, o que aconteceria com essas normas dos estados? O peguinha de prova vem dizer que elas seriam revogadas. Isso você não pode errar. Na verdade, essas normas dos estados, elas ficariam suspensas somente naquilo que for contrário do disposto pelas normas gerais da própria União. Então, esse é um ponto importante para a gente não confundir. Trouxe, inclusive, outros 3 assuntos que costumam ser confundidos entre competência privativa e competência concorrente, que é também assunto de matéria de competência concorrente dos estados, DF e também da União, que é custas dos serviços forenses, juizados de pequenas causas e direito penitenciário. Uma dica extra aqui para você não confundir com competência privativa e sim saber que isso aqui realmente é uma competência concorrente, é que quando falamos de juizados de pequenas causas, ou seja, os juizados especiais, quando falamos de direito penitenciário, lembrar das penitenciárias, temos que existem tanto juizados especiais quanto penitenciárias, tanto federais quanto estaduais. Então aqui fica fácil para você não confundir com matéria privativa, ou seja, saber que é uma matéria concorrente, beleza? Então vamos lá, direito processual é uma coisa, procedimento em matéria processual é outra.
Direito processual, o próprio processo em si, já o procedimento em matéria processual são os procedimentos, um tempo de fala ou algo mais específico, ou seja, competência concorrente. Isso tudo porque muitas vezes você já sabe o assunto fontes, mas acaba resvalando uma questãozinha ali que adentra um pouco mais no constitucional, que trata sobre esses assuntos. Então já quis trazer aqui para você não se confundir, beleza? Continuando então falando das fontes formais de direito processual, quando falamos das fontes formais, temos como sinônimos fontes de cognição, fontes de revelação, ou seja, o que revela, o que faz conhecer essas normas de direito processual que foram produzidas materialmente pela União. Temos fontes formais imediatas e mediatas, ou seja, imediatamente, de forma direta, de forma primária, então são sinônimos, fontes formais imediatas, diretas ou primárias. Temos que a lei em sentido amplo é o que se faz revelar as normas de direito processual, o assunto direito processual penal. Quando falamos em lei em sentido amplo, abrangemos tanto a lei em sentido estrito, que é a lei ordinária e lei complementar, quanto a Constituição, tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, de forma imediata, de forma direta, de forma primária, temos como fonte formal, portanto, fonte de cognição, fonte de revelação, ou seja, o que se faz conhecer, sobre de que forma se revela uma norma de direito processual penal, temos a lei em sentido amplo, ok? Então dá uma olhadinha aqui na tela comigo para começarmos a falar das fontes formais mediatas, indiretas, secundárias. Temos o artigo 4º da LINDB, Lei de Introdução a Normas de Direito Brasileiro, que diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, voltando aqui comigo, temos que a lei é a fonte formal imediata, direta, primária. Quando a lei for omissa, temos analogia, costumes e princípios gerais de direito. Só que aqui vem o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado. Para uma doutrina tradicional, apenas costumes e princípios gerais de direito são considerados fontes formais mediatas. Não temos a analogia. Alguns doutrinadores colocam a analogia também como fonte formal mediata, a exemplo de Nutt. Não podemos confundir analogia no direito penal com analogia no direito processual penal. Sabemos que a analogia no direito penal, somente analogia in bonam partem, ou seja, somente para beneficiar o réu. Já a analogia em direito processual penal pode ser aplicada tanto para beneficiar quanto para prejudicar o réu. Mas quando falamos de fontes formais mediatas, para a doutrina tradicional, apenas costumes e princípios gerais de direito. Primeiro ponto importante de discussão doutrinária que você precisa saber é que a analogia também é considerada uma fonte formal mediata, mas não por todos os doutrinadores. Unânime, tanto para a tradicional quanto para a moderna, costumes e princípios gerais de direito. Analogia também é sinônimo de aplicação analógica. Veremos daqui a pouquinho para você uma dica para você não confundir a analogia, aplicação analógica, com interpretação analógica, interpretação extensiva. Mas voltando para esse ponto de costumes e princípios gerais de direito ser unânime, tanto para uma doutrina quanto para outra, fonte formal mediata, vamos fazer uma questão que caiu aqui, dá uma olhadinha na tela comigo, que caiu para delegado de polícia de São Paulo. Temos lá a questão dizendo: é correto afirmar que o direito processual penal possui como uma de suas fontes formais mediatas? Vendo as alternativas. Letra A, lei. Sabemos que não. A lei, como acabamos de falar, é uma fonte formal imediata, direta, primária. Constituição Federal, da mesma forma. Constituição Federal, considerando a lei em sentido amplo, abrange também a Constituição Federal. Temos na letra C, costumes, na letra D, analogia, e na letra E, interpretação extensiva. Interpretação extensiva podemos tirar porque ela não é, veremos daqui a pouquinho, uma fonte de direito processual. Ficamos entre C e D,
costumes e analogia. O que marcar? Costumes. Isso por quê? Porque temos que a analogia é considerada também uma fonte formal mediata de direito processual. Contudo, quanto aos costumes, não tem discussão. Se você encontrar uma questão como essa, você vai marcar aquilo que não tem discussão, ou seja, os costumes, beleza? Voltando aqui comigo. Infelizmente, galera, esse é um tipo de questão que não deveria cair na prova, mas acaba caindo. Então, cabe a gente entender como os examinadores vêm cobrando esse tipo de questão, entender o raciocínio trazido pela questão e assim não errar, beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, de olho na tela aqui comigo. Temos que caiu para defensor público. As fontes de cognição classificam-se em imediatas, representadas pelas leis, e mediatas, representadas pelos costumes e princípios gerais de direito. Bacana, galera, aqui comigo. Aí não tem o que se discutir. Foi exatamente o que falamos aqui, certo? Mais uma questãozinha para a gente já ir esquentando. Temos que também caiu para delegado, dizendo: as fontes formais imediatas ou diretas do direito processual penal são as espécies normativas, lei ordinária, lei complementar e emenda à Constituição. Aqui também se inserem os tratados e as convenções de que o Brasil é signatário. Questão correta, temos que as fontes formais imediatas ou diretas são realmente, como falamos aqui, lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição, né, que é a própria Constituição. Também tratados e convenções de que o Brasil é signatário, beleza? Voltando aqui comigo, temos então dessa forma trazida aqui para você que a lei em sentido amplo, que é uma fonte formal imediata, e aí abrange lei ordinária, lei complementar, Constituição, tratados, convenções e regras de direito internacional. E um detalhezinho ali na questão, que é com relação às fontes, o próprio texto fala, as fontes formais imediatas ou diretas. Por isso é importante sabermos os sinônimos. Não adianta você só saber que é fonte formal imediata. Se colocar um direto ali, você pode ficar na dúvida. Por isso que eu já trouxe aqui para você. As fontes formais também são chamadas de fontes de cognição, fontes de revelação, ou seja, aquilo que se faz conhecer o direito processual penal, o que revela o direito processual penal. Temos de forma imediata, direta e primária a lei. Já de forma mediata, indireta, secundária, uma certa discussão na doutrina. O que não tem discussão é que costumes e princípios gerais de direito são fontes formais mediatas, indiretas, secundárias. Quando a lei não for esse instrumento utilizado, serão os costumes e os princípios gerais de direito. Daqui para baixo temos uma certa discussão, que agora vamos tentar fazer você entender um pouco melhor para não errar as questões. Analogia, NUT, faz também entender a fonte formal mediata também como analogia. Como dito, analogia em direito processual penal. Analogia em direito penal, analogia em bonum partem. Analogia em direito processual penal, tanto em bonum partem quanto em malum partem. Já Norberto Avena também diz que doutrina, jurisprudência, direito comparado e até mesmo a súmula vinculante também é fonte formal mediata de direito processual. Quanto à súmula vinculante, temos ainda uma outra doutrina que coloca a súmula vinculante como uma fonte formal imediata. Contudo, você dizer que a súmula vinculante, que nós sabemos que tem eficácia vinculante, efeito erga omnes, ou seja, tem a sua força, mas você dizer que ela é uma fonte formal imediata, portanto equiparando a lei, estaria dizendo que o STF é uma fonte material. O STF, sabemos que quem legisla, acabamos de falar, é a União privativamente sobre direito processual e não o STF, beleza? Mas se cair uma questão exatamente dessa forma, bom, falando que a súmula vinculante é uma fonte formal imediata, se cair uma questão exatamente dessa forma, se for CESP, eu deixaria em branco, certo? Porque pode estar se utilizando aquela doutrina ou não. Aí vai muito do intuito de você ver, poxa, tem uma doutrina que fala exatamente isso, a questão está falando exatamente isso. Bem provável que o examinador esteja adotando aquela doutrina. Mas sendo CESP, uma errada anulando uma certa, talvez deixar em branco. Essa malícia de fazer prova.
não é só o conhecimento, certo? Sabemos que não deveria cair esse tipo de questão, mas como cai, a gente tem que ter essa malícia de fazer esse tipo de questão. Coloquei aqui para você a súmula vinculante como uma fonte formal mediata, porque é esse o entendimento majoritário trazido pela doutrina, ok? Mas precisamos saber que tem essa discussão, porque pode ser cobrado de forma diferente em uma prova, beleza? Para fecharmos, galera, esse assunto de fonte de direito processual, que eu queria registrar aqui para vocês, que realmente é muito importante você saber desses sinônimos. Fonte material também é chamada de fonte de criação, fonte de produção. Diz respeito a quem vai produzir essas normas de direito processual. União, privativamente, Estados DF, se houver essa lei complementar federal autorizando. Outros sinônimos, fontes formais, são chamadas de fonte de cognição, fonte de revelação, diz respeito ao que se faz revelar a norma de direito processual penal. Temos de forma imediata, direta, primária, a lei em sentido amplo. De forma imediata, indireta, secundária, costumes e princípios gerais de direito, com algumas discussões sobre analogia, doutrina, jurisprudência e direito comparado. E ainda a súmula vinculante. Beleza? Aqui acabamos o assunto fontes de direito processual. Uma palhinha aqui muito importante é você não confundir analogia com interpretação analógica e com interpretação extensiva. Beleza? Dá uma olhadinha aqui no quadro comigo. Analogia, também chamada de aplicação analógica, método de integração e não de interpretação. Já interpretação analógica, temos que a lei indica uma fórmula casuística trazida de expressões genéricas. Já interpretação extensiva, entende-se que o legislador disse menos o que deveria se dizer. Estende-se então o significado de um termo. Voltando aqui comigo, não podemos confundir analogia, que é sinônimo de aplicação analógica, com interpretação analógica ou interpretação extensiva. Primeiro ponto, analogia não é forma de interpretação, e sim uma forma de integração do sistema. Vamos trabalhar com os exemplos para você entender melhor. Analogia, temos lá no artigo 366 do Código de Processo Penal a previsão da citação por edital. Se o acusado for citado por edital, não comparecer nem constituir um advogado, ficará suspenso o processo e a prescrição, e o juiz pode determinar a produção antecipada de provas. Essa produção antecipada de provas não tem previsão específica no Código de Processo Penal. Não tem problema, podemos utilizar o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Isso é analogia, forma de integrar o sistema, método de integração, que é diferente da interpretação analógica. Quando falamos da interpretação analógica, temos o legislador trazendo uma fórmula casuística seguida de expressões genéricas. Na interpretação analógica, dá uma olhadinha aqui no quadro comigo, na tela, temos que lá no artigo 185, parágrafo 2º, o juiz pode, por decisão fundamentada, de ofício a requerimento das partes, realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades, e aí continua. Voltando aqui comigo, esse é um exemplo, então, de interpretação analógica. Outro exemplo seria lá no direito penal, no artigo 121, parágrafo 2º, uma das qualificadoras do homicídio, quando tem lá a previsão de utilização no homicídio de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Dessa forma, temos um outro exemplo de interpretação analógica, ou seja, o legislador traz essa fórmula casuística seguida de expressões genéricas, ou seja, não é possível ele ver ou prever todos os instrumentos que poderiam ser utilizados. Então ele cita alguns, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, e coloca uma fórmula genérica, ou outro meio insidioso ou cruel. Então esse é um exemplo de interpretação analógica, que por fim também não pode ser confundido
com interpretação extensiva. Dá uma olhadinha aqui na tela comigo. O artigo 581 diz: cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou queixa. Entende-se aqui também o aditamento da denúncia ou queixa. Voltando aqui, temos então aqui um exemplo de interpretação extensiva. O legislador disse menos do que deveria. Se cabe o recurso em sentido estrito pela negativa, pelo não recebimento da denúncia ou queixa, também cabe do aditamento, ou seja, daquele complemento. Dessa forma, entende-se uma forma de interpretação extensiva para trazer realmente aquilo que o legislador quis trazer. Bacana? Importantes esses pontos extras, porque são pontos que os examinadores acabam trazendo e querendo fazer você confundir, mesmo quando sabe do assunto. Então, além de falar especificamente de fonte de direito processual penal e simplesmente trazer as diferenças, quis adentrar um pouco aqui no constitucional para você não confundir essas normas de competência concorrente, que podem ser confundidas com matéria privativa, mas sabemos então como fonte formal material de produção é a União e os estados podem ser autorizados. Como fontes formais, temos que é de forma imediata, direta e primária a lei em sentido amplo. E o mais importante desse vídeo, saber essa distinção das fontes formais mediatas e indiretas secundárias. Quando falamos de costumes e princípios gerais de direito, não tem dúvida, é considerado fonte formal mediata, indireta e secundária. Quando a lei não abranger esse assunto, será um costume ou um princípio gerais de direito. Analogia, uma certa discussão na doutrina, se caberia ou não ser considerado fonte formal mediata. Doutrina, jurisprudência, direito comparado, também não é unânime, mas tem doutrinador que aponta assim dessa forma. Súmula vinculante, quando falamos da súmula vinculante, também temos a maioria dizendo que é uma fonte formal mediata, mas pode sim, ou seja, ter uma questão, pois temos uma doutrina que assim afirma que a súmula vinculante seria uma fonte formal imediata. Beleza? Você tem que saber, infelizmente não temos doutrina unânime nesse ponto, então trouxe aqui dessa forma mais abrangente para você fazer uma análise na questão, para você saber que existem essas posições doutrinárias e saber como resolver esse tipo de questão, beleza? Creio que dessa forma a gente consegue acertar as questões sobre esse tema. E é isso aí, pessoal. Nos vemos aí numa próxima. Grande abraço!